Rádio Gilão, em 98.4 Tavira e 94.8 Algarve e online radiogilão.com. Sempre consigo, em cada dia. É o dia e hora da semana do Sintoniza-te. É o apontamento semanal da doutora Hélia Ramos, psicóloga e psicoterapeuta. Vamos lá conhecer a nossa proposta de hoje, tão quanto a nossa Hélia nos pretende hoje falar sobre conflitos. E vamos logo aqui atacar isto pela frente. Hélia, bem-vinda! Olá, Ana Cristina. Cá estamos para a nossa conversa semanal e isto aos poucos vai ganhando outros contornos, aqui falar destas coisas dos casais e tal. Bem, hoje vou logo aqui atacar isto. Afinal, discutir é sinal de que algo está mal ou não? Não necessariamente. Ok. Não necessariamente. Pelo contrário, às vezes haver conflito, para além de ser normal em qualquer relação, às vezes um casal que não tem conflito é de estranhar e significa que alguma coisa se pode estar a passar que realmente pode não estar a ser vivido, algo que não está a ser vivido, algo que está a ser evitado. Portanto, discutir é algo saudável e é normal em qualquer relação. E vamos começar por aí. Que às vezes as pessoas têm a ideia de que quando existe muito conflito, que existe um problema, que existe um erro na relação, que existe alguma coisa de errado. Mas, na verdade, é inevitável que duas pessoas que têm histórias diferentes, que têm formas diferentes de sentir as coisas, de reagir, de interpretar o mundo, que de vez em quando surjam conflitos, até porque é uma oportunidade de reajustar, de conhecer melhor o outro e de reajustar essas diferenças. A ausência total de conflito, aí já não é algo normativo, apesar de às vezes os casais até se orgulham, de certa forma, não é? Às vezes quando estão num grupo de não discutirem, mas às vezes isso não é propriamente pode não ser bom sinal. Bom sinal. Eu não sei, Cristina, se tu conheces algum casal que diga que não discute. Exato. Não estou a ver. Por regra, alguns até se queixam porque até é demais. Mas há outros que até gostam da discussão porque dizem que depois disso vêm fazer as pazes. E não veem isso como um problema. Pois, exatamente. Pronto, portanto, há aqueles casais que veem no conflito um problema e há outros casais que veem no conflito algo que é importante para convivência resolver. Normal, sim. Exato, para resolver os problemas, para se reajustarem, para fazer a melhor, para crescerem juntos. E aqui está a diferença. Aqueles casais que aproveitam o conflito para crescerem, e os casais que usam o conflito para se afastarem, para se distanciarem. Portanto, aqui a diferença não está na quantidade das discussões, está na qualidade, naquilo que acontece durante, depois das discussões. Então, como é que nós vamos saber quando um conflito já não é saudável? Quando é que um conflito deixa de ser saudável? Porque há um lado saudável. Sim, mas se partir assim para o próximo da violência, é mau. Se partir próximo da violência, é mau. É mau, portanto, é péssimo. Aí já foram quebradas fronteiras, sim. Limites que podem tornar realmente a relação. Aí já não estamos a falar de um bloqueio do padrão relacional, aí já estamos a falar de uma quebra de limites de respeito e até, pronto, no limite estamos a falar de um crime. Pois sim, isso sim, claro. Aí já, pronto, é uma situação diferente, mas que acontece, que alguns casais acabam por, de facto, infelizmente... Mas vamos ficar aqui na linha que separa, que não vai até lá. Exatamente, sim, vamos ficar aqui na linha que separa. E sabemos quando um conflito já não é saudável através de alguns sinais muito claros. Quando o conflito deixa de ser sobre a situação e passa a ser, por exemplo, sobre o valor das pessoas. Portanto, aquele conflito em que o casal começa a dizer: pois, tu fazes sempre isto, és sempre assim, és isto, és aquilo. Ou dizes sempre que és a vítima, ou há imensas expressões que muitas vezes se usam, não é? Exatamente. E aí já não estamos a falar da situação que desencadeou o conflito, já estamos a falar das pessoas. E isso magoa. As pessoas vão sair magoadas disso. Faz moça, porque depois entramos num registro de desprezo, de humilhação, da crítica, e são fatores que destroem, são fatores que destroem qualquer relação. E aí depois podemos entrar numa escalada de tensão
E no limite, pois, com faltas de respeito, de desvalorização do outro, e não há nada de positivo num conflito desses. E o que é que acontece? Quando o casal tem muitos conflitos em que às tantas estão a falar do outro e não da situação, muitas vezes um dos membros ou os dois começam a ter medo de falar sobre as coisas. E não são raras as vezes em que um dos elementos começa a evitar o conflito, a calar-se, a permitir que algumas coisas aconteçam e que não deveriam de acontecer, e deixa de haver a oportunidade do casal resolver as coisas, reparar aquilo que não está bem. Exatamente, sim, que está menos bem, e começam a acumular desconforto, mal-estar, mágoa, ressentimento. E lá está, o problema é sobretudo quando não existe ou deixa de existir a oportunidade de reparação. Porque o conflito pode ser, como já falámos, muito saudável. Ele permite que as pessoas se expressem, permite que as pessoas digam o que sentem, permite que as pessoas falem sobre as suas necessidades e, portanto, pode ser muito positivo. Agora, depende da forma como olhamos para as coisas. Lá está, tudo depende das lentes, não é? Nós colocarmos uma lente negativa, começamos a ver tudo negativo, lá está o copo meio vazio. Se conseguirmos olhar com as lentes mais positivas do potencial que pode estar naquela discussão, naquele conflito, se calhar conseguimos ficar também mais flexíveis e mais disponíveis para usar isso a favor e não contra. Portanto, um conflito saudável, quando é possível fazer a reparação, ele termina com alguma forma de reconexão. Portanto, as pessoas geralmente terminam a dizer, olha, então, a partir de agora vamos fazer assim, olha, lamento, ou desculpa se te disse, entretanto, alguma coisa que não foi menos agradável. Ou seja, as pessoas acabam por também ter um momento em que se sentem ainda mais unidas e não mais afastadas. Ou como que se diz, dão a mão à palmatória, não é? Exatamente, porque também não estão no registro da luta pela razão. Sim. E isso também é algo que claro, acaba por afastar e não permitir que o casal faça a reparação da situação. Portanto, aquilo que vai destruindo as relações não são as discussões intensas, ocasionais, porque elas são normais durante o ciclo de vida de um casal, são os ataques repetidos que cada um faz, não é? à pessoa do outro, e que depois acaba por deixar de haver hipótese de facto falarem do que realmente interessa. E não sei, Cristina, se tu já ouviste algum casal se queixar que discute sempre sobre as mesmas coisas, sempre sobre os mesmos pessoas, temas. Sim. Passa o tempo e, como se diz, bate sempre no mesmo ponto, não é? Há pessoas que sim. Apesar de, parece que se ultrapassa num dia, mas depois a questão volta, não é? Volta outra vez a mesma questão e voltam a repetir as mesmas discussões, não é? Só que qual é o problema? É que raramente as pessoas estão a discutir sobre aquilo que parece. Porque as pessoas, quando dizem, olha, tu não me ajudas em casa, isto é muito comum. Sim. Já a frase, tu não ajudas em casa, já é polémica, sim, porque o que é isso ajudar? Claro, sim. Se calhar é a tal questão da colaboração. Aí está, não é ajudar, quer dizer, o trabalho é fazer por ambos, portanto não é ajudar, portanto, ok, cada um tem que fazer uma parte. Não é? Exatamente, mas isto está muito também entranhado no papel da mulher. Sim. E aproxima-se aí o Dia Internacional da Mulher, e ainda há muitas coisas que nós mulheres precisamos de mudar, mas que está tão interiorizado. Mas mesmo assim, Alia, deram-se uns pequenos grandes passos. Deram-se. Temos que pensar nas nossas mães e nas nossas avós como as coisas eram. Nós já fizemos um grande caminho, mas há estas pequenas coisas que ainda são sinais, não é? São sinais de que ainda há mais a mudar, ou seja, ainda temos aqui um caminho pela frente, mas sim, já fizemos muitíssimo. Mas pronto, como estávamos a dizer, sim, o momento. É muito comum, às vezes a mulher dizer, tu nunca ajudas em casa, mas muitas vezes aquilo que a mulher está a dizer não é, ela não se está a queixar propriamente das tarefas e disso, ela está a dizer que se sente sozinha naquilo que são as demandas da casa, naquilo que é a organização, naquilo que tem que ser feito lá em casa. Ela sente-se sozinha naquilo
que deveria de ser uma parceria, e muitas vezes também quando a mulher ou o homem se queixa, porque os homens também se queixam, estás sempre no telemóvel, este sempre, não é? Este nunca e o sempre, que às vezes caímos quando estamos a discutir e que é tão comum, mas ele ou ela também pode estar a querer dizer que se sente invisível, que não se sente visto, porque está ali o telemóvel, não é? Ocupar um espaço que deveria de ser o espaço da relação. E portanto os casais muitas vezes ficam presos ao conteúdo, às tarefas, aos horários, ao dinheiro, mas aquilo que está por detrás disso é uma necessidade emocional. Pode ser o reconhecimento, pode ser a segurança, pode ser a validação, pode ser a proximidade, e enquanto essa necessidade ela não é identificada, a discussão repete-se. Portanto, as pessoas estão constantemente a repetir, porque nem elas próprias, se calhar, muitas vezes, porque nós não somos educados para isso, nem elas estão a identificar a sua necessidade. Quanto mais comunicar. E muitas vezes a terapia de casal passa muito por aprender a fazer isso. Como é que eu identifico as minhas necessidades e, quando eu identifico e reconheço, como é que eu posso comunicar isso ao outro? Quando estamos numa situação de maior tensão, quando eu estou na tal reclamação, e quando eu estou aí na reclamação significa que eu estou a ter uma necessidade que eu não estou a identificar e que eu não estou a conseguir comunicar. Isto é muito, acho que é muito útil para os ouvintes ficarem com Sim, para ter a isto. percepção. Sim, quando nós reclamamos de algo, ou quando nós estamos a criticar algo, por detrás dessa crítica ou por detrás dessa reclamação está sempre uma necessidade. Okay. E agora eu vou usar o sempre porque é mesmo isso. É sempre um alerta, não é? É sinal que alguma coisa nós estamos a precisar e não estamos a conseguir identificar, e isso expressa-se por reclamação ou pela necessidade de fazer a crítica. Então, nesses momentos, poderá ser útil parar e espera aí, eu estou a reclamar, eu estou aqui a fazer uma crítica, do que é que eu estou a precisar? O que é que eu estou a precisar? Se eu estou a fazer isto é porque eu estou a precisar de alguma coisa. Fazer uma pausa, refletir e depois comunicar ao outro da melhor forma possível. Sim. Respirar bem antes. Respirar, às vezes pode ser necessário, sem dúvida, sem dúvida. E também poderá ser útil percebermos aqui que às vezes, para além destas necessidades que têm que ser atendidas, às vezes acho que pode ser útil também distinguirmos um casal, como é que um casal cresce com o conflito, em vez de se desgastar. Quais são aqui os fatores fundamentais? Aproveitar pela positiva o processo da discussão e não fazer totalmente moça para que cada um se sinta com vontade de sair da relação. Exatamente. Como é que podemos aproveitar esse momento? Portanto, já vimos que as necessidades são importantes. Outros fatores que são importantes é a segurança emocional. Portanto, ambos sabem, será que ambos sabem que podem discordar sem que isso coloque a relação em risco? Que muitas vezes isto não é claro num casal. Às vezes as pessoas acham que se o outro discordar, ele não está unido a mim, ele não está comigo. Pois, mas não pode não ser assim, claro, não é? Aliás, na maior somos parte... somos todos diferentes, porque é que por ser casal não tem que ser obrigatoriamente a mesma coisa para ambos? Exato, o facto de discordarmos, termos opiniões diferentes, não significa que estejamos contra o outro. Simplesmente temos uma opinião diferente e está tudo bem. Quando há espaço para isto acontecer, quando o casal de facto respeita e dá espaço para o outro ter uma opinião diferente, do outro discordar, então o espaço fica seguro. Portanto, o espaço é seguro e a relação não é sentida como estando em risco. Portanto, não há aqui nenhuma ameaça. Pois. Agora, se o casal sentir, lá está, se ele discordar, ele está contra mim, claramente isto é sentido como uma ameaça, não é? Ou escala em conflito, ou um deles se anula e fica por aí. Outro fator é a responsabilidade relacional. A responsabilidade. Muitos casais caem na acusação. Tu fazes sempre isto, tu fazes sempre assim, o colocar o outro como o responsável principal do problema. E às vezes até isto aparece em terapia como parece que há aqui um paciente identificado, não é? Alguém que tem um problema e o outro desresponsabiliza-se da relação. E não é assim. Portanto, um conflito saudável, os dois
precisam de assumir a responsabilidade relacional. Ambos, de uma forma ou de outra, contribuem para a situação, contribuem para que aquele conflito se repita. Portanto, isto às vezes em terapia é um desafio. Pois, acredito. É um desafio porque muitas vezes temos que fazer este trabalho com o casal. Este trabalho das pessoas poderem, sem medo, sem que isso seja sentido como uma ameaça, sentirem que podem se responsabilizar e que está tudo bem, e que isso não significa que as pessoas estejam erradas, não significa que as pessoas tenham um problema, significa que os dois contribuem para a tal dança que nós temos vindo aqui a falar. Das nossas conversas anteriores. E muitas vezes nem nos apercebemos, é algo às vezes tão inconsciente, e nisso o processo terapêutico é de uma riqueza enorme, porque ajuda o casal a ter consciência, a ganhar consciência daquilo que até então não tinha a noção de que estava a contribuir para a situação. E portanto, se o casal se responsabilizar pela relação, também temos muito mais oportunidades em terapia de as coisas se resolverem e das pessoas poderem também no futuro ter as ferramentas necessárias para usar o conflito como algo produtivo, como algo positivo e de crescimento. Portanto, este fator é muito importante. E depois o outro fator é a capacidade de reparação. Depois da tensão, as pessoas poderem fazer aqui um movimento de aproximação. Porque se eu me afasto e se faço questão de ficar numa posição mais infantil, como às vezes é comum, do amuar, porque as crianças fazem isso, as crianças amuam porque estão à espera que o adulto adivinhe as suas necessidades e que vá lá ao seu encontro e que pergunte, então, mas o que é que se faz? Às vezes nós adultos também continuamos, a criança que continua a viver em nós. Nossa criança interior às vezes fica ativada pela mágoa, pelo ressentimento, é normal, isso acontece em todos nós. Às vezes todos nós em algum momento vamos para aquele lugar outra vez da nossa criança interior, mas se isso acontecer, porque lá está, somos humanos, também podermos ter aquele insight e dizer, espera aí, em que posição é que eu estou? O que é que eu estou a fazer? Se calhar aqui o movimento mais ajustado e eu tentar aqui aproximar-me e tentarmos falar de outra maneira e tentarmos reparar a situação, porque o adulto, ele interpreta, ele tem esta capacidade, nós adultos temos esta capacidade de interpretar as situações, de poder compreender o ponto de vista do outro, de podermos nos ouvir e tentar chegar a um meio termo ali, um ponto, não é? De comum e de consenso, às vezes um pedido de desculpa, às vezes lá está um gesto de reconexão, um carinho, um gesto que abaixa ali, não é? A guarda e que as pessoas deixem de sentir aquela necessidade de se defenderem, de se protegerem ou de atacar. Está sempre ou à defesa ou em guarda de ataque. Exatamente. Ana Cristina, quando é que tu achas, não é, de fora, quando é que tu achas que é a altura de um casal procurar ajuda? Quando é que tu... Antes de passar a tal linha que nós falamos, quando acharem que sozinho já não... Há preciso ali um ponto comum que une os dois polos para a coisa continuar a funcionar. E que linha será essa? Pois. Será aquela não é, de quando as pessoas deixam de se respeitar e às vezes... Pois, que não queremos que essa linha seja ultrapassada, talvez. Ou será bem antes? Bem antes, acho que não. Acho que as pessoas bem antes não têm muita consciência de que precisam de apoio. Quando estão próximo dessa... O ideal era antes, bem antes, não é? De se atingir essa linha. Mas acho que as pessoas às vezes não têm ainda muita noção de que a meio termo dessa linha que vão precisar de ajuda, acho eu. Não é? Talvez o ser humano às vezes precisa de ir para uma situação limite. Eu acho que sim. Eu acho que sim. Ou seja, nós humanos às vezes precisamos nos sentir no limite para pedir ajuda. Em quase todas as circunstâncias, tanto nesta questão de união do casal, acho que também é por aí. Não? Estou errada? É curioso, eu estou a ouvir-te e estou aqui a lembrar-me, às vezes, daquelas situações, daqueles pedidos que eu recebo, os pedidos das urgências. Sim. Aquela urgência que quando o casal está na crise, não é? E está no limite, lá está. Isso, já estou fica aflito e o que fazer para não... O que fazer e vamos procurar, como se aquilo fosse quase uma alternativa de fim de linha. Sim. Não devia de ser, não era? O senão disto é que o processo terapêutico não é um processo de urgência.
E às vezes até os próprios terapeutas, não é? Até nós às vezes nos sentimos um bocadinho aflitos quando... Pressionados perante uma situação, que querem dar resposta e não é possível no momento, não é com um clique que se resolve. Não é possível. E muitas vezes temos que fazer este trabalho também com o casal de apaziguamento. Sim. E também de consciencialização de que não é um processo, o processo de mudança não é um processo rápido, não é um processo que obedeça à urgência, porque requer aqui um caminho de autoconhecimento, de um caminho conjunto, temos que desconstruir muitas coisas. Então eu diria que a altura certa do casal procurar ajuda é quando o padrão, quando o ciclo do conflito se repete, leva ao afastamento. Sim. E as pessoas não conseguem alterar aquilo juntas por mais conversas que tenham e que leva a um afastamento emocional prolongado. Portanto, eu diria que aí, após várias tentativas de falar, de tentar alterar esse padrão, esse ciclo, e o casal perceber que não está a conseguir sair da dança que está bloqueada sozinho, deve procurar ajuda. Diria que é o momento. E quando se sentem sozinhos dentro da relação, que é muito comum. Também, sim. Também, porque às vezes um dos elementos pode estar a viver uma grande sensação de solidão dentro da relação e isso também acaba por destruir a relação. E a terapia é uma oportunidade de aprender a discutir de outra forma. Portanto, aprende-se, é uma competência relacional e essencial para transformar os padrões. Hoje, este tema, conflito, problema, oportunidade. A diferença entre este conflito destrutivo, construtivo e os princípios para uma discussão saudável. Certo. Eu não sei se ainda tenho tempo. A Hélia, se não for muito, não nos esticarmos para lançar muito. Aqui um desafio. Temos que lembrar também para a próxima semana. Para a próxima semana. Sim. Queria aqui lançar só um desafio aos casais. Certo. Para que eles escolham uma discussão que se está constantemente a repetir na sua relação e que se perguntem como é que começa essa discussão normalmente, o que é que eu faço que ativa emocionalmente o outro, o que é que o outro faz que ativa o gatilho, em mim. O gatilho. Sim. Exatamente, os gatilhos. Que necessidade é que está escondida por detrás da minha reação e na próxima tensão, no próximo conflito, experimentarem uma pequena mudança, uma só, dentro daquilo que nós falámos hoje, para ver o que é que acontece. Às vezes pode ser baixar o tom de voz, esperar alguns segundos antes de responder, validar o outro antes de argumentar. Portanto, é que sim, algumas pequenas mudanças no seu registro de comunicação, só para ver o que é que acontece. Então, para nos despedirmos, deixamos o tema da próxima semana. Deixamos. O tema de hoje foi um convite à maturidade relacional e o próximo é um bocadinho a continuidade disso e vamos falar dos limites, da necessidade, da importância de colocar limites na relação e ver os limites como algo que aproxima o casal e não o oposto. Portanto, os limites que aproximam. Vamos falar sobre isso. O desafio para a próxima semana. Hélia, obrigada. Obrigada, eu. Esperamos que tenhamos ajudado muita gente lá em casa. Pelo menos aqui a disputar alguns itens para as pessoas calcularem que se sentem inseridas na nossa conversa e nessas dicas da nossa psicóloga. Sim, também espero que sim. Obrigada. Até para a semana. Cristina. Até para a semana. Gilão FM 94.8 e 98.4 Tavira.